Quem nós somos além do trabalho? Quem é você além do trabalho? Eu acho que a gente tem um hábito meio maluco, que é perguntar às crianças, por exemplo, o que você vai fazer quando crescer, o que você quer ser quando crescer. Assim como nós temos um hábito meio maluco de perguntar para os outros, o que você faz? Só que a gente pergunta isso com a intenção de saber o que ela faz profissionalmente, com o que ela trabalha. Porque pra gente o trabalho cria uma identificação, né? Pra gente o trabalho... A partir do trabalho da pessoa, a gente posiciona ela em algum lugar social. A gente contextualiza a pessoa a partir do que ela faz como profissão. Só que nós, apesar do trabalho, também temos outras dimensões, né? A dimensão dos nossos gostos, dos nossos hobbies, dos nossos comportamentos, do nosso lugar no mundo, no sentido de que nós somos filho, nós somos, né, pai, netos, amigos, parceiros afetivos, enfim. Nós somos várias coisas além do nosso trabalho. Numa perspectiva heideggeriana, a gente é em relação ao outro, né? Então nós existimos a partir de um certo contexto, a partir da perspectiva do outro, a partir da relação com o mundo, da relação com o contexto, da relação com o outro, da relação com os lugares, com os nossos projetos, com as possibilidades. E aí, por uma perspectiva sartriana, a existência precede a essência, né? Quer dizer, primeiro nós existimos, primeiro nós somos, primeiro nós fazemos, primeiro nós agimos no mundo. E primeiro a gente vive, escolhe, cria. E a partir dessas coisas, dessas escolhas, a gente vai se tornando quem nós somos. E esse se tornar quem nós somos nunca chega a um destino final, nunca está pronto, nunca está acabado. Então, nós sempre estamos nos tornando quem nós somos. É como nós não fôssemos ainda. É como se nós não estivéssemos prontos, né? Nós somos inacabados, nós vamos nos construindo. Apesar disso, o trabalho faz parte da nossa identidade e faz parte importante da nossa identidade, né? Tipo, o que é um padre, tirando o fato dele ser padre, né? A pessoa que está por trás do padre, sabe? O que é um médico por trás do fato do cara ser médico, sabe? O que é um policial por trás do fato dele ser policial? Quer dizer, eu tô querendo dizer que a profissão acaba se colando muito com a identidade daquele sujeito. E aí, como eu estava falando antes, a sociedade também enxerga o sujeito a partir dessa questão da profissão. Então, a sociedade enxerga um policial diferente da forma como enxerga um lixeiro, diferente da forma como enxerga um médico. Então, mesmo que a gente não se vincule ao trabalho, a sociedade vai nos vincular de alguma forma à nossa profissão, né? Existe um ponto importante nessa vinculação com o trabalho. Quer dizer, pode ser que uma pessoa se vincule muito com o trabalho dela, só que por algum motivo aquele trabalho deixa de existir. Ou porque ela é demitida, ou porque as condições socioeconômicas mudam, então ela deixa de desempenhar aquela profissão, ou porque ela tem algum empecilho que impede dela executar aquela profissão. Então, se a identidade dela está muito vinculada àquele trabalho e de repente aquele trabalho não existe mais, isso gera uma crise de identidade na hora. Quer dizer, a pessoa passou a vida inteira sendo policial, sendo médico, sendo, sei lá, uma profissão, sendo professor, e de repente perde a oportunidade ou não consegue mais executar aquela profissão. Isso gera um impacto importante. E eu acho que isso acontece de uma forma geral. Por exemplo, quando a pessoa tira uma férias longa, ou quando ela é demitida, ou quando ela passa por um processo tipo de burnout, ou desidentificação com o trabalho, ou quando ela muda de estado, de país. Então, diante desse cenário, a pessoa enfrenta aquela crise existencial, porque ela se identificava com aquela profissão, ela estava muito vinculada àquela profissão e de repente aquela profissão não existe mais. Então quem ela é além daquele trabalho? Na perspectiva de Viktor Frankl, o trabalho é uma das dimensões que dá sentido à vida. Na perspectiva dele, o que dá sentido à vida é o que produzimos, quem amamos e a nossa postura diante do sofrimento. Então, na perspectiva dele, um ponto importante para dar sentido na vida é o trabalho, além de quem amamos e além
da postura que temos diante do sofrimento, tipo a postura que temos diante da vida, né, como um todo, porque a vida também é sofrimento. Dura, sofrida, carente em qualquer continente, mas boa de se viver em qualquer lugar. Olha que maravilha aí atrás. Mas isso é só a parte boa. Mas ainda assim podem existir questões que perduram ali, mesmo independente de qualquer trabalho, sabe? Mesmo tendo um trabalho ou não, tem questões que perduram. Como, por exemplo, as nossas relações. Por exemplo, a sua relação de pai e filho, mãe e filha, irmão, marido, enfim, mulher, amigo. Normalmente isso não muda porque você mudou sua profissão, mudou o trabalho. Pouco importa, sabe? Isso continua, na maioria das vezes, igual, relativamente igual. Assim como os seus hobbies, sei lá, você não vai deixar de gostar de andar de skate, andar de bicicleta, correr porque você foi demitido, perdeu o trabalho, mudou de profissão. Isso, os seus gostos é algo que permanece, independente do trabalho. Algo que permanece além do trabalho também são os seus valores. Aquilo que você acredita, a sua perspectiva, a sua visão de mundo, as lutas que você resolveu lutar. Uma coisa que perdura além do trabalho também é o nosso jeito, né? A forma como nosso jeito mesmo, o nosso senso de humor, a nossa personalidade. Isso, eu acho que isso pode ser afetado de uma forma depressiva quando muda, né, o trabalho, quando a pessoa se desidentifica daquela profissão, mas de uma forma geral isso permanece também, além do trabalho. Então o trabalho é ou pode ser uma dimensão muito importante nas nossas vidas. O trabalho também pode dizer muito sobre nós. E pode não ser nada também. Na verdade, pode ser só um emprego, né? Pode ser só uma fonte de renda. Eu acho que uma pergunta importante, assim, para você pensar quem você é além do trabalho é o seguinte: o que você faria se o dinheiro não existisse? Se ninguém te pagasse nada para fazer coisa nenhuma, se não existisse dinheiro, o que você faria? O que você continuaria fazendo? Quais seriam os seus desejos? Talvez esses sejam alguns indícios do que você é além do seu trabalho, né?